Vamos aquietar os nossos corações e levar o nosso pensamento a Deus. Obrigada, Mestre Jesus, por mais uma sexta-feira, estarmos aqui reunidos em Seu nome, estudando um pouquinho mais sobre as Suas palavras e sobre a Sua vida. Que nós possamos, Senhor, vivenciar esse amor e esses sentimentos com os nossos familiares, com os nossos amigos. Te agradecemos hoje e sempre por essa oportunidade tão preciosa que é a nossa vida e de estarmos aqui juntinhos nessa encarnação. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Graças a Jesus. Você já foi a um casamento? De que você se lembra? Das roupas belas? Das pessoas simpáticas? Das flores? Da maravilhosa música, do suco e alimento gostoso? Você se sentiu alegre? Jesus também gostava de ir a casamentos. Os convidados do casamento enchiam a casa em Caná da Galileia. As pessoas superlotavam o pátio. O ar se enchia de alegres vozes, música e risos. Era uma tarde muito agradável. Maria olhava em volta, apreciando a cena. Quão contentes pareciam seus amigos, os pais do noivo. Enquanto Maria observava seus amigos, um servo preocupado correu ao seu encontro. Ele se inclinou e sussurrou aos seus ouvidos. O vinho acabou. O sorriso de Maria desapareceu e sua testa se enrugou de preocupação. Ela olhou rapidamente em volta. Os grandes recipientes que deveriam conter grande quantidade de suco estavam vazios. A falta de suco de uva acabaria rapidamente com a festa. Os convidados teriam que voltar para casa. Maria sentiu um peso no coração. Ela sabia que desapontamento e desonra sobreviriam à família do noivo. Além disso, ela ajudara nos preparativos para a festa. Maria se sentiu responsável, mas o que poderia fazer? O mercado ficava fechado à noite. Não havia nenhum lugar em que se pudesse comprar suco. Não havia nada que pudesse fazer. Ou havia? Então, Maria se lembrou de uma saída perfeita para resolver o problema. A saída se chamava Jesus. Ele e seus discípulos também haviam sido convidados para a festa do casamento. Então Maria correu para Jesus. Eles não têm mais vinho! Jesus compreendeu a seriedade da situação. Mas o que poderia ele fazer? Querida mulher, por que está tentando fazer com que eu me envolva nisso? A minha hora ainda não chegou. Maria se sentiu desesperada. Havia uma urgente necessidade. Jesus poderia ajudar, tinha certeza que sim. Empurrando os servos para frente, ordenou-lhes: façam tudo o que ele disser. Jesus olhou em volta e viu ali perto 6 grandes potes de pedra. Cada pote podia conter entre 80 a 120 litros de água. Então Jesus ordenou aos servos: Encham os potes com água. Os servos se apressaram em obedecer. Logo, tinham enchido 6 potes até transbordarem. E Jesus orientou: Agora, tirem um pouco de água e a leve ao encarregado da festa. Assim, os servos encheram uma jarra. Enquanto faziam isso, perceberam algo estranho. Aquilo não parecia água. Tinha cheiro de outra coisa. Rapidamente, levaram a jarra ao encarregado da festa e encheram seu copo. O encarregado não sabia o que havia acontecido. Ele apenas levou o copo à boca e bebeu. Sorrindo, chamou o noivo e disse: Todos servem o melhor vinho primeiro, e depois que os convidados já beberam bastante, servem o vinho inferior. Mas você guardou o melhor até agora. Esse foi o primeiro milagre de Jesus. Seus discípulos viram o que aconteceu quando Jesus serviu a outras pessoas. Decidiram mais do que nunca confiar nele. Eles se tornariam seus mais íntimos amigos. Quando servimos a outras pessoas, fazemos amigos para Jesus. Olá, criançada do GEAL, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos conversar sobre um outro momento da vida de Jesus.
Estamos chamando o tema dessa aula de Jesus e os milagres. Que palavra, né? Milagres. Vocês já ouviram? Milagres é algo quando é algo sobrenatural, sem explicação, que a gente coloca como extraordinário, que foge às leis da natureza. Mas a gente que estuda um pouquinho mais aqui da doutrina espírita, sabe que Jesus é um ser perfeito, né? Um espírito que já viveu muito tempo e conseguiu atingir esse patamar. E ele sendo um ser perfeito, vocês acham que ele ia ir contra uma lei da natureza, uma lei de Deus? Que ele iria violar esses princípios? Não, não é, gente? Quando a gente fala dessa palavra de milagre, e que Jesus, quando esteve aqui conosco encarnado, fez alguns milagres, porque a gente não consegue, com o nosso conhecimento de hoje, sabe? Da nossa humanidade, que já progredimos muito, já temos remédios, já temos as vacinas, mas mesmo depois de tanto esse progresso, a gente ainda não conseguiu entender como Jesus conseguiu realizar esses feitos. Como transformar a água em vinho, como a gente viu essa passagem, essa historinha agora do casamento. Mas isso, gente, não significa que Jesus operou algum milagre. É só coisas que a gente ainda não conhece. Jesus, como é um ser perfeito, conhece os fluidos da natureza, os elementos, e os manipula de uma forma tão única e singela que consegue fazer esses feitos. Coisas que ainda nós não conseguimos fazer. Porque vocês sabem, né, crianças, que nós um dia vamos ser igual Jesus. Vai demorar um tempinho, mas aqui estudando juntos, esse tempinho fica só um pouquinho mais curto. Então, vamos continuar estudando sobre Jesus, sobre a vida de Jesus, no próximo estudo, tá bom? Não percam! E quando vocês ouvirem essa palavra milagre, lembre da historinha de hoje, que milagre não existe. Tá legal? Beijo em todos. Uma excelente semana. Tchau, tchau. Sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz, a paz. Sem saber que um sol maior brilhava sobre mim, quase me perdi. Ia sem destino, mas o amor não há lugar pra tristeza em quem
sabe amar. É uma luz que nos faz sonhar, é uma alegria que nos faz chorar e sofrer sorrindo sem temor, sem temor. Olhe, olhe, olhe pro céu, já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. Já é tempo de cair o véu, de sair amando, espalhando a paz. A paz, a paz, a paz, a paz, a paz, a paz. Quem já buscou saber qual a razão, quem já tentou ouvindo o coração, há de sentir que a reencarnação traz tanta luz, dá tanta explicação. Como entender que Deus é Pai e amor, sem perceber que mesmo quem errou não vai arder pra sempre no rancor, mas vai ter a chance de tentar de novo. Se Jesus pra moça diz: não sou eu o teu juiz, não há pedras que impeçam nada de ser feliz. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar. Cada novo amanhecer é um convite para crescer, como a vida de quem vem pro mundo pra vencer. Renascer junto com a luz do sol, ter o dia pra brilhar. Cada novo amanhecer é um convite para crescer, como a vida de quem nasce para vencer. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para dar as boas-vindas a todos que estarão nos assistindo nessa noite. Nós queremos, assim, sempre ainda relembrando que a partir de 10 de janeiro nós passaremos a ter a reunião de sexta-feira, voltando ao formato presencial. Então, quem desejar ir ao centro, lá teremos a evangelização pelo GEAL, teremos também o atendimento fraterno presencial antes da reunião pública, e o GEAL, que é a evangelização infantil, ele é durante a reunião pública, né? Enquanto a família está assistindo a reunião pública, as crianças então poderão
estar na evangelização. Então, 10 de janeiro, a partir de 19h30, o horário também mudou. Na modalidade virtual, vocês continuarão contando com uma transmissão sempre da reunião que foi feita presencialmente na semana anterior, tá? Então, não teremos mais o GEAL na modalidade virtual. Também o horário vai mudar para as 19h30, tá? Então, por enquanto, continuamos com a mesma programação. Hoje, sou eu que vou falar para vocês sobre o tema. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Espero que vocês possam usufruir, assim como eu usufruí do estudo, que vocês possam usufruir também das reflexões que eu estou trazendo. E aproveito para desejar a todos um excelente Natal com Jesus, comemorando o nascimento de Jesus como o nosso mestre, o nosso guia, que ele esteja sempre presente nessas vibrações amorosas durante essa data que é tão feliz para nós comemorarmos. Uma boa noite. Do livro Fonte Viva, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Renasce agora. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus. João, capítulo 3, versículo 3. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos, dispondo, assim, de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço. Anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes do pretérito os detritos e as sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. Alguém te não entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver, cada dia, na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre. Aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mas vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais,
Agradecemos por todo o amparo que recebemos para estarmos aqui sintonizados com os teus ensinamentos, buscando aprender a cada dia para sermos espíritos mais esclarecidos e buscando a vivência cristã. Rogamos o amparo para todos nós que ainda nos equivocamos e que o esclarecimento e conhecimento paulatino sobre as leis de Deus, sobre os ensinamentos do Cristo e dos espíritos superiores possam trazer a reforma íntima que tanto almejamos. Nesta noite, desejamos que as reflexões que serão trazidas possam acalentar a todos os corações, trazendo alegria, trazendo esperança, trazendo a confiança de que a reencarnação é um presente divino e que permanecer firmes, confiantes no amparo divino é a nossa contribuição também para um mundo melhor, amparando a nós mesmos e a todos aqueles que necessitarem de nós. Graças a Deus. Boa noite, eu sou Fátima Queiroz, estou aqui para tratar desse tema, né? Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Eu coloquei aqui a referência do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, mas nós vamos estudar também outras, trazer alguma coisa do Emmanuel, da Joana de Ângeles e da Amélia Rodrigues também. Então, esses espíritos também falaram desse assunto. Bem, vou me apresentar agora, minha audiodescrição. Sou uma mulher de pele clara, cabelos e olhos escuros. Eu uso um óculos de aro fino. Estou vestindo uma blusa bege, um cordão colorido. Estou sentada numa cadeira preta e por trás de mim tem uma estante com livros e plantas. Também queria registrar que essa passagem ela foi registrada apenas no Evangelho de João, capítulo 3. Então, se quiserem acessar depois, né, para verem um relato de João, tá certo? Bem, eu vou contar uma história para vocês, né? Vou contar aqui as anotações, né, que o espírito Amélia Rodrigues, com a psicografia do Divaldo Franco, fez no capítulo 4 do livro Primícias do Reino. E esse capítulo, ele tem o título Nicodemos, o Amigo. Eu não vou ler tudo que está no texto, né? Mas vou fazer alguns trechos que eu achei muito interessante para que a gente tenha assim, uma ideia de quem era Nicodemos, como foi esse encontro, né? Esse diálogo. A Amélia Rodrigues, o espírito Amélia Rodrigues, tem uma forma bastante poética de trazer os ensinamentos, as passagens de Jesus. Tá? Então, Jesus, em casa de amigos, esperava. Aquela entrevista ele a concedera prazerosamente, sem qualquer impedimento. Recebera a solicitação e, como se a desejasse, aquecera generoso.
Nicodemos era um dos respeitáveis mestres que desfrutavam o privilégio de ocupar a alta corte do Sinédrio. Fariseu, além de ser doutor da lei, era chefe dos judeus. Então, um parêntese aqui, o Sinédrio era responsável por toda a parte, vamos dizer assim, judiciária daquela época, da legislação, da orientação doutrinária, né, para aquele povo. Então, era um cargo assim, bastante elevado que ele tinha. De caráter nobre, era severo na interpretação da lei e zeloso cumpridor dos deveres. Sentia que em todo lugar havia ânsia incontida de renovação. A cidade era um covil de espiões, o que o amargurava cruelmente. Então, por isso que eles marcaram à noite esse encontro. Desejava a verdade, não a ponto de prejudicar-se na posição que desfrutava. Soubera de Jesus, o Messias, de quem ouvia falar, parecia atraí-lo vigorosamente. Tivera contato com muitos daqueles que o conheciam, beneficiários de seu socorro. Fora informado sobre o conteúdo novo e revigorador de seus discursos. Aguardava, desde há muito, alguém que possuísse os evidentes sinais de coragem e equilíbrio, do destemor e discernimento, como um excelente filho de Deus, para conduzir o povo sofrido de Israel e esclarecer as mentes privilegiadas pelo rigorismo da aplicação da lei ou ludibriadas pela usurpação dos bens de órfãos e viúvas, trocados por falsas orações em criminosas maquinações às quais se entregava. Jesus estava em Jerusalém, ia recebê-lo, ia ouvi-lo. A entrevista estava marcada para altas horas da noite, seria mais discreto. Quando chegou a casa, conduzido por devotado discípulo dele, e o viu, não pôde dominar a emoção que o assaltou de imediato. Experimentou a impressão de conhecê-lo. Também Jesus parecia identificá-lo cordialmente, como se o conhecesse e esperasse o encontro. Em Nicodemos, a expectativa é imensurável. De espírito arrebatado, conhecia as glórias mundanas e saturara-se da bajulação. Representava a humanidade inquieta, instável, ansiosa. Jesus personificava a paz. Sereno, auscultava o amigo que fora interrogá-lo. Eram dois mundos bem distintos. Então o doutor da lei indagou: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. A face do mestre, coroada pelos cabelos encaracolados e caídos sobre os ombros, parecia transfigurada. Os olhos brilhavam com estranho e claro fulgor. Que desejas de mim? Perguntou Jesus. Que é fundamental fazer? Retrucou o emocionado fariseu, para fruir das vicissitudes da paz com a mente reta e o coração tranquilo, e depois gozar as delícias do rei. A verdade fora a razão da sua busca incessante, mas não ignorava que conhecer essa verdade era morrer para todas as ilusões, suportando o fardo opressor das incompreensões e lutas,
de espírito firme nos alicerces do seu conhecimento. Vendo o mestre e impregnando-se do seu magnetismo, sentia ser aquele um momento decisivo de toda a sua existência. Aguardava a resposta. Sentindo aquele homem de espírito nobre, perdido nos dédalos das convenções, asfixiado pelas exterioridades enganosas, o Rabi respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? O mestre refitou demoradamente. Quando me refiro a nascer de novo, prosseguiu o Rabi, desejo elucidar quanto à necessidade de nascer da água e do espírito. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Não te maravilhes de se ter dito, necessário te é nascer de novo. O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do espírito. Como pode ser isso? Perguntou Nicodemos. És mestre em Israel? Retorquiu Jesus. E não sabes isto? Todos os que compulsam os velhos pergaminhos conhecem a trilha da evolução. A emoção vibrava nos lábios do Rabi. Era quase um monólogo. Talvez ele estivesse falando à humanidade inteira. Nicodemos fitou o mestre, banhado de prata, despediu-se e, embrulhado no fez, desapareceu na noite, rumando para Jerusalém. A verdade ficaria, abrindo rotas nas mentes e guiando espíritos. A doutrina das vidas sucessivas foi ensinada por Jesus. A reencarnação decifraria os enigmas da vida pelos tempos do porvir. O Evangelho anunciava, através do diálogo com Nicodemos, o amigo que buscara Jesus, a excelência da revelação. Já não há dúvidas. Muito profundo esse relato, não é? E aí a gente precisa conversar sobre algumas coisas aqui desse relato, né? Primeiro, a postura sensível do Nicodemos, né? A gente não pode perder de vista o que ele representava naquela sociedade, o poder que ele tinha, o poder temporal que ele tinha, naquela condição de fariseu, de doutor da lei, de membro do Sinédrio. Então, ele tinha ali uma condição muito afastada de tudo que Jesus vinha pregando. Mas era um espírito sensível e ele se mobiliza para ir encontrar Jesus com toda a discrição possível, porque ele tinha uma condição ali que ainda era difícil para ele se perceber, abrindo mão de tudo aquilo que ele havia conquistado na sua vida material. E aí, mas vejam, com toda essa condição que ele vinha, ele chama Jesus de mestre. Olha que interessante. Reconhecia, como diz o texto, a grandeza espiritual de Jesus. Reconhecia que o que Jesus fazia provinha de Deus, que ele era um espírito diferenciado, né? Tinha uma condição diferenciada. E aí
nessa passagem, né, Jesus esclarece a ele que o que é da carne vem da carne e o que é do espírito vem do espírito, já revelando uma diferenciação entre a vida material e a vida espiritual, essa descendência, vamos dizer assim, né? Essa herança espiritual que trazemos em nós. Mas Nicodemos ainda não entendia, porque a crença naquela época deles era sobre a ressurreição. E a gente vai continuar no próximo slide. Então, continuando a nossa análise sobre o texto, né? É importante também a gente ressaltar, né, o acolhimento de Jesus, né? Mesmo sendo um fariseu, Jesus aceita recebê-lo com generosidade, como diz o texto. Olha que interessante, né? Nós sabemos já de todas essas virtudes do mestre, né? Mas sempre é bom a gente estar pontuando que os fariseus naquela época, eles tinham uma postura muito antagônica e em algumas passagens desrespeitosas mesmo. E mesmo assim Jesus abre a oportunidade de Nicodemos conversar com ele. Porque, claro, Jesus conhecia, né, a intimidade das pessoas, né? Mas não privou Nicodemos dessa oportunidade, e é um momento muito bonito em que fica claro, né, a fala de Jesus sobre a reencarnação. E aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, que é o que tem o nome desse tema, no item 4, ele diz assim, tem o título Ressurreição e Reencarnação. Então trouxe aqui um trechinho. A reencarnação fazia parte dos dogmas dos judeus sob o nome de ressurreição, exceto para os saduceus, porque os saduceus eles tinham a crença de que a vida acabava com a morte. A reencarnação é a volta da alma ou espírito à vida corpórea, em outro corpo especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. Então, quando Nicodemos questiona Jesus, ele não tinha essa compreensão de como esse retorno se daria. Por isso que ele fica sem saber exatamente como era o nascer de novo. E aí, é assim, muito importante a gente perceber, né, que o nascer de novo, esse significado, a gente não pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, porque nós temos uma trajetória espiritual, de alcance de virtudes, de reescrever a nossa história em cada reencarnação. Então, nós não podemos alterar o passado, nós podemos fazer do nosso presente uma experiência, uma vivência que nos trará um futuro diferente. No livro Jesus e o Evangelho à Luz da Psicologia Profunda, no capítulo Renascimentos, Joana de Ângeles traz um texto muito profundo, e eu trouxe um textinho aqui, um trechinho para a gente conversar. A reencarnação desse modo é também processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda, das trevas da ignorância
e de perversidade no rumo de um permanente presente de realizações e de paz. Então, a gente vai reforçar, né, a perspectiva dessas idas e vindas. Então, a reencarnação é isso, né? Idas e vindas, nós estamos sempre renascendo, reencarnando e desencarnando nesse processo de aprendizado, de reparação, de provas, de expiações, para que a gente vá evoluindo. Então, aos poucos, nós vamos enxergando essa meta de evolução até chegarmos à condição de espíritos puros, a meta de ver o reino de Deus. E esse simbolismo, né, do reino de Deus, porque a gente vai desenvolvendo o reino de Deus em nós à medida em que nós vamos, como ele diz aqui, identificando o que não nos serve mais. Vamos nos liberando das nossas passagens infelizes, transformando as condutas que tivemos de desvios, de equívocos, transformando em outra forma de lidar com as situações, de reformar os nossos sentimentos, as nossas condutas diante do outro. Mas temos também experiências felizes no passado. Tudo isso vem né, acompanhando a gente a cada reencarnação. Então, esse processo é um processo que precisa do nosso esforço, precisa do nosso entendimento da importância da transformação moral e para que a gente deixe, como ele diz aqui, a ignorância e a perversidade. Quando a Joana de Ângeles fala que a reencarnação também é um processo psicoterapêutico de amor divino e de justiça, porque nós temos na reencarnação um processo pleno do amor divino. Porque independente de todos os equívocos que nós tivemos, sempre nos é dada uma nova oportunidade. Uma oportunidade justa para que a gente possa usufruir do bom que já realizamos anteriormente, mas também que a gente possa reparar os nossos desvios com a lei de Deus. Então, isso é justiça. Mas um amor infinito, nos dando novas oportunidades, entendendo que somos espíritos ainda muito frágeis, mais frágeis do que perversos. Então, é importante a gente entender a reencarnação nesse prisma para que a gente possa valorizá-la. Então, para que a gente possa evoluir sempre, ainda com tropeços, ainda com equívocos, mas em processo de querer aprender e querer transformar. Trazendo de volta a nossa página de abertura, que foi do Fonte Viva, capítulo 56, Renasce Agora, ditado pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Franciscano Xavier. Então, trouxe esse trechinho aqui. Deixa-te reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. E ele continua, renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo.
Então, esse é o convite que esse tema nos traz, né? De esquecermos o mal, porque só o bem renova o espírito. Então, precisamos renovar o nosso modo de pensar e sentir nos padrões e valores do Cristo. Vivenciar o amor, entendendo esse amor como um grande sol nas nossas almas. Nós estamos mergulhados no amor divino. E é preciso que a gente queira essa renovação para que a gente conquiste o reino de Deus em nós. Então, fiquemos aqui com essas palavras de Emmanuel, trazendo essa lembrança, né, dessa passagem de Nicodemos com Jesus, que nos trouxe tantas possibilidades de compreendermos a humildade, a generosidade, a compreensão de que nós sempre podemos renovar as nossas ideias, as nossas condutas, a nossa forma de sentir. Essa é a mensagem que eu sinceramente gostaria que cada um levasse consigo. Todos nós podemos vivenciar essa renovação. Nós temos uma meta comum, que é a meta de chegarmos à condição de espíritos puros. E é possível, cada um de nós, aos pouquinhos, vencendo-se a cada dia, vencendo intimamente todas as condições, muitas vezes adversas, as inquietações, os problemas cotidianos, mas que a gente não perca nunca a esperança, a coragem, a certeza de que fomos criados para essa evolução. E é preciso que a gente queira isso, é preciso que haja efetivamente um compromisso conosco para que a gente possa galgar essa evolução aos poucos, de acordo com as nossas possibilidades, com os joelhos desconjuntados, errando aqui, aprendendo ali, mas sempre num processo contínuo de fé em nós mesmos, de fé nos espíritos que nos acompanham, de fé em Deus que nunca nos desampara. Muita paz a todos, que Jesus possa estar presente sempre em nossa vida, como esse mensageiro divino que nos traz tantos ensinamentos para seguirmos, para compreendermos o que se passa conosco. Um abraço para todos. Quando nasce o dia é um novo despertar, é tempo de brilhar, tens a soma das manhãs ao teu dispor. E quando as noites chegam é hora de pensar no que faltou deixar pra trás as vestes que usou, mágoas, sombras da imperfeição, encher a bagagem do belo e nobre, justo, bom, banhar-se na corrente incessante e cristalina do amor. O tempo já é hora de alinhar o coração com a estrada do perdão, estender a mão e serenar o coração,
descortinar a vida e revelar a imensidão da paz. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Não deixar os rastros do amargor o teu destino impor, dar indulto pleno, libertar o herdeiro que há em nós e revelar ao coração a vida eterna. Faz no teu presente um futuro bem melhor. Das sombras deve nascer um ser envolto em luz. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Quem não cura o coração não pode ser inteiro. Quem não nascer de novo não pode ver o reino do Senhor. Mestre Jesus, queridos amigos espirituais que envolvem os trabalhos da casa, que acolhe e acalenta os nossos corações. Agradecemos pela oportunidade dessa reunião da noite de hoje. Temos a certeza que cada lar foi visitado, foi beneficiado com essas energias, com esses fluidos maravilhosos que envolvem a cada um de nós pela vinculação do pensamento e da harmonia íntima com a casa espírita, com a espiritualidade que lá atua. Agradecemos pelas reflexões que tivemos, pela inspiração para o estudo. Assim, agradecemos pela oportunidade da noite de hoje e pedimos por todos aqueles irmãos que não têm ainda quem peça por eles, que estão em aflição, que estão num corpo físico doente, que possam ter a fé e a confiança de que não estão sozinhos, que estão sempre amparados por Deus e pelos seus amigos espirituais. Que assim seja, Senhor, e agradecemos a Deus por tudo que temos recebido. Estes momentos de paz que te sentimos aqui, tem vibrações na estrada da vida, conduz-nos ao bem,
Jesus ao meu